Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 11 de janeiro, nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo as páginas do livro do Apocalipse. Hoje vamos iniciar o capítulo 8 e com ele uma nova sessão, a sessão das trombetas, que vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 14. Característica dessa sessão é o toque das 7 trombetas. O toque das primeiras 4 trombetas, que nós veremos amanhã, no capítulo 8, versículos 7 a 12, possui esquema idêntico. Menciona-se o toque de uma trombeta por parte de um anjo, acontece um abalo cósmico e aparecem as consequências desse abalo. Os 3 restantes toques de trombeta são acompanhados de um ai ameaçador. O toque da trombeta possui um significado bem preciso. Já no Antigo Testamento, tocava-se a trombeta por ocasião da convocação de grandes assembleias e por ocasião de anúncios importantes. No Apocalipse, o toque de trombeta é sinônimo de anúncio. Anuncia-se que o julgamento de Deus já está acontecendo. Esse anúncio é muito importante e, por isso, o autor procura prepará-lo com cuidado. Hoje, então, nós veremos essa preparação que João faz para iniciarmos, então, o toque da trombeta. Façamos a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje está no capítulo 8, versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: E quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu durante cerca de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e parou junto do altar. Estava com um turíbulo de ouro. A ele foi dada grande quantidade de incenso para ser oferecido junto com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu da mão do anjo até Deus, junto com as orações dos santos. O anjo tomou o turíbulo e o encheu com fogo do altar, e lançou o turíbulo na direção da terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e ainda um terremoto. E os 7 anjos se prepararam para tocar suas trombetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
A abertura do sétimo selo, apresentada no versículo 1 deste texto, mostra que agora a história da humanidade pode ser lida plenamente. E o que aparece é o julgamento de Deus, o toque das trombetas. A abertura do sétimo selo é diferente da abertura dos demais, porque o que temos é só silêncio. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio de meia hora. O autor certamente se inspirou nas 5 visões de Amós, que estão no livro de Amós, capítulo 7, versículo 1 até 9, versículo 10. Após a 4ª visão, que anuncia o fim do santuário, o profeta convoca ao silêncio diante da gravidade do momento que precede a catástrofe. No Apocalipse, o silêncio representa a expectativa das comunidades diante da gravidade do momento. A história da humanidade é um livro aberto. Olhando-a com o olho profético, o que descobrimos? A sessão das trombetas nos dá a chave de leitura. Lendo a história da humanidade a partir da morte e ressurreição de Jesus, descobrimos que Deus julga continuamente a história. O momento é de extrema importância. Por isso o autor esmera na preparação dos toques de trombeta. Antes de apresentá-los, mostra que o julgamento da história é a resposta que Deus dá ao clamor dos mártires que pedem justiça. É por isso que o autor vê um anjo colocado perto do altar. Tinha nas mãos um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para ser oferecido, juntamente com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Já vimos que no Apocalipse, santos são todas as pessoas comprometidas com o projeto de Deus, denunciando a injustiça e resistindo a ela. O tema da denúncia e resistência apareceu várias vezes. A fé das primeiras comunidades perseguidas tinha sérias repercussões na vida social. Por isso, ao celebrar a fé, faziam da celebração uma denúncia das injustiças cometidas pelo imperialismo romano e um compromisso de resistir até o fim contra ele. Já vimos que os hinos de louvor encontrados no Apocalipse, por exemplo, no capítulo 7, 10, 12, são fragmentos de cantos de resistência que as comunidades perseguidas cantavam em suas celebrações. São as orações dos santos, que postas em turíbulo de ouro e misturadas com incenso, chegam ao trono de Deus. Esse detalhe certamente deu muita esperança e garra às comunidades perseguidas. O Apocalipse afirma que seu clamor não fica sem resposta. Mais ainda, esse clamor, nem sempre expresso, nem sempre bem articulado, é apresentado a Deus como algo extremamente precioso, num turíbulo de ouro, e que agrada a Deus, o incenso, levando-o a responder ao clamor. Deus responde ao clamor. O anjo pegou o turíbulo e o encheu com fogo do altar, e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve então trovões, clamores, relâmpagos e grande terremoto. As comunidades celebram sua fé no Deus da vida, e essa celebração é ao mesmo tempo denúncia dos ídolos que geram morte e resistência contra todo o poder que pretende ser absoluto. Essas orações chegam a Deus e este responde, fazendo com que a oração das comunidades tenha repercussão na sociedade em que vivem. De fato, o turíbulo é jogado para a terra, e os 4 abalos cósmicos, 4 representa totalidade, representam a resposta de Deus ao clamor das comunidades. Já no Antigo Testamento, trovões, clamores, relâmpagos e terremoto eram modos de falar da presença e ação de Deus no meio do povo. No Apocalipse, eles são a resposta de Deus ao clamor das comunidades e dos mártires. Não são acontecimentos reais, são modos de dizer que Deus está atento e responde ao clamor. Tudo isso nos conduz a uma reflexão sobre o que é rezar e sobre as consequências da oração. Em primeiro lugar, oração não é alienação.
Pelo contrário, ela nasce das preocupações, dificuldades, opressões e situações de morte que invadem nossa vida. Em segundo lugar, o Apocalipse não ensina a delegar a Deus a tarefa de construir um mundo de fraternidade. Pelo contrário, mostra que a oração nasce da dura realidade, torna-se clamor que chega a Deus, mas volta para o meio das comunidades como compromisso. Deus garante sua presença e apoio, os trovões, clamores, relâmpagos e terremoto, sustentando a denúncia e a resistência das comunidades. Se Isaías afirmava que a palavra de Deus desce do céu e para lá não volta sem antes ter produzido seu efeito, o Apocalipse garante que a oração sobe ao céu, mas volta à terra para produzir o que Deus quer que nós façamos com sua ajuda e apoio. O julgamento de Deus sobre a história depende disso. Só depois que as comunidades tomarem consciência é que os 7 anjos, com as 7 trombetas, poderão anunciar o julgamento de Deus. Então, nossa reflexão hoje nos leva a pensar sobre nossas celebrações. Nossas celebrações têm repercussão na sociedade? Nossas orações são alienadas? Como rezamos? O que rezamos? Temos certeza da presença de Deus, desse Deus que escuta a nossa oração e que devolve para nós a responsabilidade, o compromisso da transformação? Oração, ação. Oração, fé, compromisso. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma oração de fato, confiemos na oração, na força da oração, que como incenso sobe até os céus, e que Deus olha para nós, intervém, nos dá seu Espírito para transformarmos essa realidade. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.